Pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês as atividades da nossa penúltima quinzena. Então, olha só, estamos quase na nossa reta final, hein? São atividades bem light, estão bem fáceis e eu acredito que vocês não terão dificuldades para poder estarem desenvolvendo com as crianças, ok? Então, vamos lá começar a atividade 1. Explorando a memória. Então, primeira coisa, vocês vão escolher 6 objetos que vocês têm em casa e vão colocar eles numa mesa, um do ladinho do outro. Aí, o que vocês vão fazer? Pode, no caso, você escolher com a criança, né, quem vai começar o jogo, mas seria interessante você fazer primeiro, né, para a criança ir entendendo melhor o jogo. Então, vocês vão pedir para ela observar esses objetos que vocês colocaram lá na mesa. Dá um tempo para ela poder memorizar, né? Ela vê onde é que está cada objeto, pede para ela memorizar. Depois, você vai pedir para a criança virar de costas e aí você vai tirar um desses objetos e esconder. Então, quando a criança virar de novo para frente, ela vai ter que lembrar qual que era o objeto que estava lá. Qual que é o objeto que está faltando? Qual foi o que você tirou? Então, você vai deixar ela pensar um pouquinho, né? Dá um tempo para ela. Se ela errar, você peça de novo para ela tentar acertar. E se ela tiver mais dificuldades, você pode ir ajudando ela com algumas dicas. Por exemplo, no caso, se foi o objeto que você tirou uma caneta, vai dando dicas de como era esse objeto, quais as características dele. Então, a caneta. Olha, o objeto que estava aqui, ele era fininho, ele era de uma tampa azul. Vai falando e aí vai ajudando a criança a lembrar qual era o objeto, certo? Vocês podem ir jogando várias vezes, só que aí depois vocês vão devolver esse objeto lá no lugarzinho dele. Não troque ele de lugar, coloque exatamente onde ele estava, certo? E também não mude nada de lugar. Os outros objetos continuam no lugar onde eles estão, sem mexer, ok? Era interessante vocês fazerem com pelo menos 3 objetos. Vai estimular a memória, né, percepção, a atenção da criança, uma atividade que vai ser bem significativa para as crianças. Eu sei que elas vão adorar. Atividade 2. Brincadeira com bolinhas de sabão. Na verdade, aqui nós vamos confeccionar, né, para poder estar fazendo a brincadeira. Eu vou deixar no link da descrição o vídeo que vai estar explicando certinho tudo isso que eu vou falar para vocês e vai estar até melhor assim visualmente para vocês estarem montando, né? Chama Brincadeira com bolinha de sabão e espuma, utilizando o mesmo material. Então, basicamente vocês vão precisar de uma garrafa PET, tesoura, água, detergente e açúcar. Vocês vão, até deixei aqui no cantinho aqui embaixo, né? Essa foto da garrafa PET, como ela será cortada, serão em 3 partes. Então, essa parte do bico, o meio e o fundinho. Basicamente, é você colocar a água, o detergente e o açúcar nessa parte aqui do fundinho, né? Mexer. Nessa parte você pode estar deixando a criança fazer, é até bom para ela participar desse processo, né? Só a parte do recorte, né? O uso da tesoura, até porque também a garrafa ela é um pouquinho difícil de cortar, é bom, né, que vocês façam isso. E aí depois, o que vocês vão fazer? A água tá lá junto com os outros ingredientes misturados nessa base da garrafa. Eu até deixei aqui do lado o exemplo 1 e 2. Se vocês usarem o bico para poder estar fazendo as bolhas, elas sairão pequenas, né, as bolinhas. Então, vocês mergulhem lá o bico lá naquela água, naquele preparo que vocês fizeram e peçam para a criança soprar, igual aqui no modelinho 1. Se, por acaso, vocês optarem por fazer com o modelinho 2, molhe então, né, mergulha essa parte da garrafa lá na misturinha e peça para a criança soprar, que ela sairá, parece mais esticadinha assim, né, uma bolhona. Vai ser bem legal, porque ainda mais assim, brincadeira com água, né, as crianças adoram. Vai ser bem legal. Não esqueçam de tirar fotos e mandar pra gente ver como é que vocês
fizeram essa atividade, ok? Atividade 3. Jogo da memória dos números. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com os números, né? Para ver o reconhecimento, se a criança lembra do nome, né? Reconhece aquele número. Então, primeira coisa, lá na folha de atividade, vocês vão recortar esses números, né? Tem uma cartelinha lá. Você pode estar deixando a criança também recortar, aí fica a critério de ou souber, você pode estar relembrando com ela as regras. Começa colocando todas as cartas viradas para baixo. E aí vocês vão escolher alguém para começar o jogo. Ela deve escolher 2 cartas, virar ela para cima, deixar lá para todo mundo ver quais são as cartas. E fica para você, ponto para você. Se não for igual, vira de volta no mesmo lugar e aí passa para outra pessoa, ok? Ganha aquele que tiver mais pares. Aí, durante esse jogo, vai estimulando, questiona, pergunta para a criança, olha, esse número aqui, como que chama esse número aqui que eu virei? Que número é esse que está aqui na carta? Vamos lembrar? Se acertou, olha, número 2, você achou o parzinho das cartas de número 2 ou da carta 3, não importa qual for, mas vai falando para ela e estimula ela a te falar para ver se ela identifica, né? Sabe identificar o nome desses números, ok? Não tem dificuldades, é um jogo da memória bem simples, bem gostoso. Atividades 4. Leitura de imagem. Então, aqui a gente vai estar trabalhando um pouco a questão do uso da máscara, né? Ainda nós, infelizmente, estamos vivendo nessa pandemia, mas é um momento para a gente estar se conscientizando, né? E é importante a gente estar trabalhando isso com as crianças. Eu peço desculpas aqui que desconfigurou um pouquinho o meu slide, mas dá para poder entender certinho a atividade, ok? Então, primeira coisa, mostra para a criança essa imagem que está aqui. Vai estar lá também lá na folha de atividades. Vocês vão perguntar para ela, quem que é essa personagem? A maioria das crianças já deve conhecer, vai falar, olha, é a Mônica, né, da Turma da Mônica. Mas vocês podem deixar ela pensar, deixa ela observar bem a imagem. Aí pergunta então, quem que é essa personagem? Qual que é o nome dela? O que que você imagina que ela está fazendo? O que será que ela está fazendo, né? Então deixa ela observar tudo. Aí ela vai ver que é para falar sobre o uso da máscara, como fazer o uso correto, né? E até tem aqui no quadradinho laranjinha aqui, perto da perninha dela, mostrando que o que não se deve fazer, né? Não ficar tocando toda hora a máscara aqui assim na frente, principalmente perto da boca e do nariz, né? Usar corretamente tampando a área do nariz, não deixar ele exposto. E aí você vai, pergunta para ela o que é importante, né? Como que deve usar. Lá na folha de atividades tem um espacinho para vocês escreverem a resposta da criança, ok? Então, pessoal, é isso. Atividades simples, bem rápidas e bem importantes para as crianças, né? Não deixem de tirar fotos, vídeos, manda pra gente lá no grupo, tá acompanhando as crianças. Qualquer coisa, podem chamar, estamos à disposição. Beijos e até a próxima semana.